Seguimos com a cobertura do Obesity Week 2025 pela SBEM e hoje no primeiro dia, além de vários temas interessantes, um dos simpósios com 3 boas aulas trouxe o tema carcinogênese e aumento do risco de câncer associado à obesidade, que é um tema muito interessante, né, Ana Riana? A gente sabe que a obesidade tem uma relação com pelo menos 13 tipos de câncer, né, e 2 deles foram trazidos para nós. Né? Você quer já comentar um pouquinho sobre esse tema? Eu acho que do ponto de vista epidemiológico, vale lembrar que o carcinoma coloretal é o terceiro câncer mais relacionado à obesidade. E a gente vê nos estudos uma curva que se assemelha ao crescimento da obesidade como doença, o aumento da incidência do carcinoma coloretal. E nessas aulas, nós pudemos entender melhor a relação, porque a obesidade é considerado um fator de risco para o carcinoma coloretal. Paulo, existe a questão de estímulo ali genético, bioquímico no enterócito. O que é que você viu de mais interessante nesse aspecto? A primeira aula desse simpósio trouxe alguns pontos interessantes. Ele começa justamente já lembrando das estratégias de prevenção do câncer de cólon, que devem ser alteradas em pessoas com obesidade, começando mais precocemente. Isso é um ponto muito importante para a assistência dos nossos pacientes. Agora, em nível molecular, alguns pontos interessantes, né? O que ele nos traz é que o tecido adiposo, ele libera vesículas de tamanhos moleculares diferentes e com características de carreamento de substâncias e proteínas diferentes. De maneira interessante, pessoas com peso normal e pessoas com obesidade liberam essas moléculas em quantidade semelhante, mas quando se analisa características dessas moléculas, a presença das proteínas, isso é bastante diferente, né, com o dobro de substâncias quando comparada a pessoas de peso normal. Dito isso, a gente sabe que essas moléculas interferem sobre o epitélio intestinal. No epitélio intestinal tem um ponto interessante. Aparentemente, né, a origem dos tumores, dos adenomas que virarão carcinoma coloretal, principalmente de células tronco desses enterócitos. E a presença dessas vesículas lipídicas, proteicas, circulantes, liberadas à distância do tecido adiposo, ela vai levar a um aumento da proliferação dessas células, dessas células troncos presentes no epitélio intestinal e, com isso, um aumento de risco potencial do desenvolvimento de câncer. Lembrando que a perda de peso diminui a expressão e, por consequência, pode diminuir o risco. E é isso que a gente observa realmente também nos estudos de vida real e os estudos clínicos. Perfeito, Paulo. Eu acho que um ponto que vale lembrar é que o estímulo da via anabólica, né? Não sei se você lembra, mas o estímulo da via da beta-catenina e da WNT é o estímulo que essas células vão receber para aumentar a formação de células tumorais. Então, a questão molecular ela já está muito bem documentada, muito bem estabelecida, e essa relação aí de reversibilidade com a perda de peso faz pensar que essa relação de causalidade realmente existe. Ainda mantendo no câncer coloretal, nós tivemos também uma aula muito interessante falando sobre a relação da microbiota, né, câncer coloretal e peso e atividade física. O que você fala desse tema para nós? Esse tema foi muito interessante também. Ele traz, né, a gordura, no caso a gordura principalmente visceral e o exercício como 2 fatores que influenciam na tumorigênese desses pacientes. Um de forma negativa, que seria a gordura visceral, e um de forma positiva, que seria o exercício físico regular. Mas o ponto em comum que une essas 2 vias é justamente a microbiota intestinal, Paulo. Então, o que é que a gente vê? Que pessoas que têm a gordura visceral ali acumulada vai piorar o perfil dessa microbiota intestinal, enquanto que as pessoas que se exercitam, elas trazem uma melhora desse perfil de microbiota intestinal,
formando assim um fator protetor em relação ao câncer também de colo retal, né? Então acho que isso é um ponto muito importante. A atividade física aí sempre trazendo importantes benefícios à saúde, e um deles possivelmente a redução do risco de câncer coloretal. Uma questão que eu achei interessante nessa aula, informação, é justamente essa relação, né, da microbiota com o câncer, né, com esses dois fatores relacionados ao balanço energético, né, e também a microbiota como um marcador do desenvolvimento de caquexia em pacientes com câncer coloretal. Isso também é muito interessante, né? Isso foi visto também, foi apresentado um dado interessantíssimo de que pacientes que têm esse perfil de microbiota intestinal ruim, eles teriam mais caquexia durante um quadro mais avançado de câncer coloretal, mostrando aí também a importância da microbiota intestinal na progressão, né, nas consequências que o câncer coloretal traz para esses pacientes. E para finalizar, tivemos o tema do câncer de pâncreas, né, que também é interessante. Câncer de pâncreas vira e mexe, tem uma relação, fique-se preocupado com relação ao tratamento com agonistas de GLP-1 ou incretinomiméticos, o que não é confirmado nos estudos prospectivos, mas a gente sabe que câncer de pâncreas tem uma prevalência aumentada em pacientes com obesidade, e dentre os cânceres mais frequentes atualmente, ele é um dos poucos cuja mortalidade não reduziu nos últimos anos, fruto de melhora de aspectos relacionados ao tratamento e também relacionados ao diagnóstico, né? E o que foi mostrado para nós em relação à obesidade e o câncer de pâncreas? Então, de forma muito resumida, né, um dado que me chamou muita atenção é que o tipo de dieta pode influenciar no risco, na maior probabilidade de o indivíduo ter câncer de pâncreas, e também o tipo de dieta pode reverter a progressão desse tipo de câncer, Paulo. E a mensagem principal que o estudo deixou é que uma dieta rica em ácidos graxos poliinsaturados, ela pode ser protetora em relação ao câncer de pâncreas, quando comparada a uma dieta rica em ácidos graxos monoinsaturados. E isso é bastante interessante, né, essa correlação. E um fato, né, que ele trouxe lá, um estudo epidemiológico mostrando que lesões pré-malignas no pâncreas são praticamente inevitáveis, mas a progressão delas é evitável, e um dos aspectos é justamente baseado na dieta e no controle do peso, né? E isso faz a diferença também na orientação dos nossos pacientes.